Amém. Meus amados, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Manancial, da região da Grande São Pedro, bairro de Vitória, no estado do Espírito Santo, e tenho estado como secretário presbiterial de Missões e Evangelismo também, lá do nosso presbitério, e Deus também nos deu a responsabilidade de estar coordenando uma equipe e trabalhando com plantação de igreja entre os quilombolas lá no nosso estado. E também tivemos a oportunidade de participar com o Carlitos, do Encontro da Aliança, um encontro nacional que teve alguns anos atrás, e aceitamos o desafio de pesquisar os quilombolas no nosso estado, e estando, então, na coordenação da Aliança ali no estado do Espírito Santo, de pesquisa e plantação de igreja entre os descendentes de africanos que foram escravizados no nosso país. E o Carlos, ele já nos visitou por 2 vezes, e um momento maravilhoso tivemos com ele. Por isso que eu digo que esta igreja faz parte da missão no Quilombo, porque o Carlos esteve lá representando vocês, de certa forma, e Deus também usou para que a missão no Quilombo pudesse avançar. Na segunda visita que o Carlos esteve conosco, eu estava falando, Carlos, nós precisamos rogar ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores. Tem muito serviço. Tem muito serviço. Cada vez que vamos pesquisando, vamos identificando a seara branca para a ceifa e poucos trabalhadores. E ele, então, qual motivo de oração, Renato? Trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. E o Carlos falou assim, cara, Jesus quando passava assim pelo povo, falou assim, e aí, vão comigo, me segue. E quem era de Deus, que o Espírito Santo falava, levantava e seguia ele. E aí eu comecei nas oportunidades de ir nas igrejas, amados. Depois de compartilhar da mensagem da palavra de Deus, que é ela que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E eu falava, se você, porventura, foi direcionado por Deus para um trabalho missionário, e se Deus te direcionar para trabalhar com os quilombolas, não vai sozinho, não. Vamos juntos, vai conosco. E hoje 5 missionários fazem parte na missão no Quilombo, no estado do Espírito Santo. E tem mais obreiros querendo se envolver nessa missão. Missão no Quilombo não é uma agência missionária, é um grupo de irmãos em Cristo, assim como vocês aqui, que se nessa noite ou durante esses dias, Deus despertar para trabalhar com missões, com um povo específico, e sendo os quilombolas, já fica o convite. Não vai sozinho, não. Vai com a gente. Vamos juntos. E nessa caminhada de 9 anos de experiência que Deus nos deu com os quilombolas, em alguns cursos de capacitação específica para o trabalho com este povo, eu tenho, então, trabalhado com a equipe, com o discipulado oral. Ou seja, eu acompanho os obreiros no campo e ali vou discipulando eles. Tem várias pessoas hoje em dia que estudam e trabalham. Então, os obreiros da missão no Quilombo, eles estão no campo em tempo integral, trabalhando e estão estudando sobre também a questão missionária. Deus tem derramado graça sobre nós e nós louvamos a Deus por vocês, fazer parte da missão de Deus no Quilombo, junto conosco. Que Deus possa fortalecer cada vez mais essa união que Ele tem nos proporcionado. Eu quero compartilhar um vídeo curto. As primeiras imagens vão aí relatar a questão religiosa, que em algumas comunidades acaba predominando, religiosidade de Umbanda, religiosidade de Candomblé, e para que você conheça ainda um pouco mais, os quilombolas eles são descendentes de africanos que foram escravizados aqui no nosso país. Então, hoje, são chamados de remanescentes de quilombos, descendentes de quilombolas ou quilombolas. Estão entre os segmentos menos evangelizados do nosso país.
Então, muitas comunidades há no nosso país, e para que os irmãos tenham ideia, a expectativa, a estimativa é que há mais de 5.000 comunidades quilombolas no nosso país. Mais de 5.000 comunidades quilombolas no nosso país. 24 estados brasileiros têm um grupo que cada vez mais tem se fechado para o Evangelho, e aonde os seus protetores das suas crenças de candomblé, de umbanda, têm tentado se opor à chegada ou ao avanço do Evangelho entre eles. Então, a igreja precisa avançar os passos. Quanto mais rápido fizer isso, menos dificuldade terá depois. Então, é o momento de avançarmos. Já foram, então, identificadas, a estimativa é que há mais de 5.000 quilombos no Brasil, mas já foram identificadas 3.524 comunidades descendentes. Eles vivem na sua própria comunidade, sua própria cultura, sua própria religiosidade, seus próprios desafios sociais. Destes, 2.474 já foram certificadas, já receberam documento da sua titulação de terra. Há muito conflito de terra entre eles, né? Ou seja, porque eles têm as suas terras, mas não têm um documento, muitas vezes, que comprova que aquela terra é deles. E há 1,17 milhões de quilombolas brasileiros. 1,17 milhões. É muito. 214 mil famílias. E no estado do Espírito Santo, onde nós temos trabalhado, já foram certificadas aproximadamente 50 comunidades quilombolas, já visitamos e pesquisamos mais da metade, e há a possibilidade de que esse número de comunidades no estado do Espírito Santo chegue ou ultrapasse a 100 comunidades remanescentes, descendentes de africanos escravizados no nosso país. Uma das frases que compartilhávamos é que os quilombolas é um povo perto de uma igreja distante. Quilombola, povo perto de uma igreja distante. Talvez você já tinha todas as informações que aqui foi passadas a respeito deles. Mas no estado do Espírito Santo, nós temos então começado a dizer que os quilombolas é um povo perto e a igreja tem se aproximado deles. E nós louvamos a Deus por isso e queremos que vocês também se aproximem cada vez mais deste povo amado que precisa ser evangelizado. Quando o pastor falou que a respeito de que você pode acontecer, de Deus despertar que o seu filho ou filha seja enviado ou direcionado para um campo missionário. A minha ida para o campo missionário se deu após algumas conferências missionárias como essa. Eu orava pedindo a Deus para que a minha filha, a Mila Karen, hoje com 12 anos, fosse enviada para o campo missionário. Depois das mensagens, eu falava, Senhor, eu entendo, eu reconheço, os campos estão brancos para a ceifa e precisamos te pedir, rogar ao Senhor para que mande trabalhadores, e eu dedico a minha filha. Ou seja, eu consagro a minha filha para que seja uma missionária. E aí, diante dessa oração, havia perguntas, questionamentos na minha mente, no meu coração, e as perguntas eram, por que você também não? E eu orava, chorava, Senhor, a minha filha, ainda que ela passe as dificuldades, que muito é relatada por esse marketing do mal, né, que é plantado em cima da vida de um missionário. Senhor, ainda que ela passe por todas as situações que é relatado, mas que a minha filha seja uma missionária. E a resposta de Deus, antes no meu coração, era, por que você também não? Por que você também não? Por que você também não? Foi então que eu falei, eu entendi esse negócio. Entendi. Estava querendo transferir uma responsabilidade que é de todos nós. É minha, é sua, é nossa. A missão é nossa. Deus deixou e designou para que todos nós a cumpramos. Então, a missão de Deus, Ele também nos colocou a estarmos cumprindo essa missão. Observe um pouquinho algumas imagens do campo missionário que estamos trabalhando. Tinha uma foto com o Marcos, eu acabei colocando aí, sabendo que ele estaria aqui,
para que os irmãos pudessem... lembrando, então, que as primeiras fotos se trata da religiosidade de boa parte das comunidades quilombolas do nosso estado, e essas fotos foram... eu tirei do álbum que a comunidade tinha, e na pesquisa eu perguntei à matriarca da comunidade se lá tinha algum grupo religioso, e ela disse que tinha uma casa de oração. E eu falei, é mesmo? Ela falou, E vai quantas pessoas mais ou menos? Ela falou, uma média de 50 pessoas, e a comunidade não tem 30. A comunidade não tem 30 quilombolas, mas vai 50 pessoas nessa casa de oração. E depois de aprofundar um pouco mais, eu percebi que a casa de oração que ela falava não era a que a gente imaginava. E aí você vai poder ver nos registros o que ela tratava como casa de oração, até mesmo com medo do preconceito ou da discriminação que há. Pode passar, por favor. Amém. Plantamos chorando, né? Mas graças a Deus o Senhor tem feito brotar e frutificar o Evangelho. Ali, naqueles registros, teve o senhor Noêmio, que iniciou o trabalho de plantação de igreja no Quilombo de Retiro, em Santa Leopoldina, e amanhã vamos falar um pouquinho a respeito de como está a igreja lá. Também o Wallace, que foi presidente da comunidade quilombola durante 13 anos, é membro da igreja, diácono da IPB Quilombola, e é o nome cotado para que nos próximos meses esteja concorrendo ao presbiterato. Então, o conselho aprovou e será eleito, escolhido, 2 presbíteros quilombolas, para que no próximo ano esteja responsável pela igreja presbiteriana neste quilombo, e o missionário não precisará mais estar ali. A igreja presbiteriana ali já está plantada, a IPB Quilombola, e não há mais necessidade de um missionário ali. E o Jefferson, que está neste campo missionário, a partir do ano que vem, se Deus permitir, ele está indo para o sertão, trabalhando com sertanejo. Deus, então, redirecionou para trabalhar com sertanejo, e há um casal de quilombola que está sendo enviado também para trabalhar com sertanejo. Então, assim, nós ficamos muito felizes, louvamos a Deus, e nós temos ensinado eles a respeito da missão, que não há. Quem é que precisa ser mais evangelizado? Sertanejo, cigano, quilombola? Todo o povo, meu amado.
Todo o povo precisa ser evangelizado. E nós apresentamos aos quilombolas os segmentos menos evangelizados do nosso país, e Deus, então, que é o Senhor da missão, é o chefe da missão, é o dono da missão, tem, então, designado 2 quilombolas, não para ir trabalhar com os quilombolas, mas para o sertanejo. E aí, Renato, você vai deixar? Uai, se o chefe manda, a gente só o quê? Obedece, né? Vai com Deus, que Deus abençoe, vamos junto com vocês, em nome de Jesus, né? Amados, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus nesse momento, em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1 a 9. Eu quero muito poder compartilhar mais com você a respeito do trabalho com os quilombolas, e você que está aqui hoje está convidado a estar amanhã também. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 9. Diz a palavra de Deus, Deus, então, ele chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Que Deus nos abençoe através da tua santa palavra. Já pedido a Ele que nos abençoasse. Meus amados, quando nós observamos aqui, voltando um pouquinho, no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 4, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Em Gênesis, no capítulo 11, no versículo de número 4, esse capítulo aqui fala a respeito da Torre de Babel, quando o povo pretendia, então, ficar estabilizado em um local só. E o versículo 4 diz assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha que projeto maligno, né? Olha que projeto, né, fora do propósito de Deus. O projeto de ficar estabilizado num lugar e de não sair dali. O projeto do povo aqui na construção da Torre de Babel. O povo então diz, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até o céu. E eles tinham desejo que o seu nome fosse conhecido, a sua edificação, o seu empreendimento fosse reconhecido. E eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Queriam ficar ali no seu mundinho. Quando observamos, então, aqui em Gênesis, no capítulo 12, quando diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Dentro do tema, meus amados, proposto para essa conferência, até que ele venha,
Nessa noite eu quero compartilhar com você, subtema, 3 passos na missão de Deus. Até que Ele venha. Há 3 passos que nós precisamos dar na missão de Deus. E nós vamos aprender com este homem, a qual o Senhor chamou naquela ocasião, e por ele ter obedecido, hoje eu conheço o Evangelho e você também conhece o Senhor. Antes adorávamos falsos deuses ou o nosso próprio entendimento, mas hoje adoramos o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele obedeceu e chegou até o nosso conhecimento também a respeito do Deus digno, merecedor de toda a honra, toda a glória e louvor. 3 passos, então, na missão de Deus, e passos que nós precisamos sempre estar trazendo à memória e continuar avançando nestes passos. O primeiro passo que precisamos dar na missão de Deus é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Quando você observa o versículo 1 do capítulo 12, Deus então diz a Abraão: sai da tua terra, sai do teu gueto, sai do seu mundinho, sai do seu espaço, sai da tua parentela, do seu aconchego, daquele grupo que te dá um abraço, que você está ali contemplando eles o tempo todo. Sai da sua zona de conforto, sai da sua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Primeiro ponto, então, que nós observamos e aprendemos aqui nesse texto, é que há uma necessidade urgente da igreja do Senhor Jesus sair da zona de conforto, sair do mundinho dela. Eu acho super interessante, e às vezes fico pensativo quanto, lá no Quilombo de Retiro, em Santa Leopoldina, a IPB Quilombola está plantada, temos grupos de sociedades internas lá. Tem a UCP, tem a UPA, tem a UPH, tem a SAF. Esses grupos reúnem na terça-feira e eles fazem culto nas casas. E mais de 95% dos cultos que são realizados são em lares não crentes. E uma média de 15 adolescentes reúnem nas casas, uma média de 15 homens e uma média de 15 mulheres toda terça-feira, e as crianças reúnem no templo na sexta-feira, com uma média aí de aproximadamente 25 crianças. Mas precisamos estar atentos com esses grupos de integração, as sociedades internas em geral, para que não torne também uma zona de conforto. Para que não se transforme em clubinho social, de programação de cineminha, de churrasquinho, de pizzazinha, e por aí vai, né? Não que não pode, não que seja errado, não que isso é pecado. Porque a igreja do Senhor Jesus é muito importante que ela viva na comunhão, partir do pão, as orações, cada alma haja temor, viver unidos, né, na mesma fé, no mesmo amor, perseverando na doutrina dos apóstolos, o ensino que foi passado pelo Senhor Jesus. Hoje, os quilombolas lá de Santa Leopoldina, eles estão no sítio de um presbítero lá da primeira igreja. Eles estão lá no sítio, passaram o dia lá, tomando banho na piscina. Então, longe de mim querer dizer que isso é errado e que isso é pecado. Mas nós não podemos ficar limitado à nossa zona de conforto. Não podemos. Quando observando aqui o desafio que Deus dá a este homem, Abraão, sai da tua terra, e no nosso popular, eu fico imaginando, né? Sai, vaza, dá ninja, linha na pipa, boca fora. Em algumas regiões, expressões como essa, né? Chispa, né? Tem que ir. Não dá para ficar parado. A igreja não foi feita com base, com coluna de concreto. Não. Foi feita com os pés. De quem prega o evangelho e quão formosos são.
Então, nós temos pés, você tem, eu tenho, nós temos, e nós precisamos, então, fazer uso destes e sair da nossa zona de conforto, sair da nossa parentela, sair do nosso aconchego. E aí diz, sai, mais embaixo repete, vai para a terra que te mostrarei. E há um desafio em que é alcançar os povos menos evangelizados ou não evangelizados do mundo. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Dentro do projeto missionário organizado por Deus, ele declarou que há uma necessidade, há uma urgência de que o evangelho seja pregado ainda aonde ainda não foi anunciado. E isso precisa ser feito, essa força-tarefa ela precisa aumentar para que ele venha. Até que ele venha, nós precisamos continuar dando os passos na missão que ele nos designou. Mas para que ele venha, obrigatoriamente, tem que o evangelho ser pregado a todos os povos. Isso foi determinação dele próprio. E ele, então, nos arregimentou, nos chamou, nos convocou, nos designou para estarmos nessa missão dele. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pegou o bastão, depois, então, ali, quando reúne em Atos com o seu povo, com os discípulos, ele passa o bastão para os discípulos. E diz que, então, deveria continuar essa maratona, essa ida. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando eu penso aqui na corrida de bastão, você observa que o atleta, quando ele está com o bastão na mão, que ele corre aquela modalidade esportiva, quando ele passa o bastão para a mão do corredor que está à sua frente, ele não para bruscamente. Ele não para. Ele continua acompanhando aquele atleta que pegou o bastão na mão. Então eu fico imaginando que a nossa vida na missão, o Senhor Jesus ele passou para a nossa mão o bastão de continuar a missão, mas ele não parou, ele continua. Ele está conosco. Ele diz que até quando? Até a consumação do século. Então, eu, você, nós não estamos sozinhos na missão. O próprio Senhor Jesus está conosco na missão que é dele. Nós precisamos, então, dentro dessa perspectiva, dentro do tema aqui, dos 3 passos na missão de Deus, o primeiro dele é sair da zona de conforto. E fica a pergunta, qual tem sido a sua zona de conforto? Qual? Particularmente a minha zona de conforto é quando um dia quando eu paro assim para descansar, eu sento no sofazinho lá de 2 lugares de casa, aí eu tiro a almofada onde eu encosto, né, ali a coluna, e eu coloco no braço do sofá aquela almofada, e pego a outra almofada do próprio sofá e coloco embaixo dos pés. Aí fica parecendo a cadeira do papai. Ali, para mim, é uma zona de conforto. Eu gosto de sentar ali, eu gosto de deitar ali, eu gosto de assistir a alguns filmes ali. E eu sei que ali é uma zona de conforto. Mas eu preciso estar antenado, que eu preciso sair da zona de conforto. Como aquela doutora, uma irmã em Cristo aqui, mesmo com muita atividade para fazer, mesmo com muita responsabilidade que ela tem, cumprindo 2 plantões, assumindo responsabilidade esses também, mas ela dedica tempo e sai da zona de conforto. Talvez pouca ou mínima que ela teria, mas ela sai da zona de conforto para cumprir a missão, para fazer a missão, porque ela entendeu que precisa estar na missão de Deus. O segundo passo, meus amados irmãos, que a igreja precisa dar, depois de sair da zona de conforto, nós precisamos observar e entender, quando diz aqui o versículo 2,
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Segundo passo que nós precisamos dar é abençoar, porque nós somos abençoados. Nós recebemos o Evangelho. Ai de nós se alguém não tivesse nos apresentado o Evangelho. Ai de nós. Talvez o Marcos não estaria aqui para testemunhar do que Deus fez na vida dele. Uma cirrose. Talvez já teria descido à sepultura. Mas alguém que foi abençoado por conhecer o Evangelho, não reteve essa bênção de si, mas compartilhou dessa bênção com as pessoas. E chegou até o conhecimento do Marcos. E chegou até o meu conhecimento, porque eu imaginava um final de semana morando em Vitória, na Ilha do Mel, na capital do Espírito Santo. Eu imaginava com 18 anos, quero ter a minha habilitação, quero ter o carro, quero poder, os finais de semana, ir para a orla da praia de Camburi, quero ali poder beber, quero ali poder desfrutar dos prazeres deste mundo. Mas alguém que foi abençoado com a boa notícia, também me abençoou com essa notícia. E Deus, então, mudou o curso da minha vida, mudou a direção dos meus passos. Ele, então, me converteu à vontade, ao propósito dele. Há muitas pessoas aí, amados, que estão embaixo de maldição. Estão embaixo de maldição, estão vivendo uma vida, lamentável, maldita. O que se fala de o filho de alguém que está vivendo na criminalidade? Coisas boas? Bendize o nome desses? Nossa, olha, fulano é uma bênção, você precisa saber, fumou hoje adoidado. Você precisa ver o menino, rapaz, cheirou 3 carreiras de cocaína. Ah, rapaz, você precisa, está uma bênção, fulano está bebendo cada vez mais. É misericórdia. Você não ouve falar de bênção da vida de muitos que estão em nossa volta. Olha, você precisa ver, fulano está uma gracinha. Agora, ó, cabelo grande, está passando batom, já está andando igual a menininha. Não, isso não é bênção, e as pessoas estão vivendo debaixo de maldição, e nós que fomos abençoados com a palavra de Deus, nós precisamos também abençoar. Nós precisamos levar a palavra de Deus àqueles que nada conhecem, aqueles que pouco conhecem, ou aqueles que ainda não têm vivido uma vida abençoada, conforme a vontade do Senhor. E quando penso a respeito disso, lembro também a história de Lázaro. Eita, Lázaro. Lázaro, lá no céu. Que maravilha. Que maravilha. E um jovem lá no inferno. Lá no inferno. E aquele jovem lá no inferno, sofrendo tormento, ele disse para Abraão, pede Lázaro para molhar aí a ponta do dedo e pôr aqui na minha língua, vai. Parafraseando aqui. Não tem como, não tem como. Há um abismo, há uma separação. Ele está lá no céu, não tem como te ver aí o que está acontecendo com você, não. Não tem. E quando eu imagino essa parábola, essa história, eu fico imaginando eu e você no céu. Que maravilha, hein? Desfrutando do bom e do melhor. Glórias a Deus. Sem choro, sem ranger de dente, sem sofrimento, sem angústia, sem dor. Lá no céu, imagina você já no céu. Lá no céu. Lá no céu, lá no céu. Ó, pensai neste lá no céu. E aí você está lá no céu. Aquele seu colega da escola, ou da faculdade, ou do trabalho, está lá no inferno. Lá no inferno. Lá no inferno. E pensa, por que vocês não me falaram deste lugar? Por que vocês não me apresentaram que existia esse lugar onde vocês estão?
Imagine então a pessoa que senta do seu lado todo dia. Imagina a pessoa que talvez trabalha dentro da sua casa, ou a pessoa que você trabalha com ela. Eu estou convencido, amados, que quem tem que ir para o inferno, vai para o inferno mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu me entristeço em saber que pode acontecer de pessoas estar lá ao nosso lado todos os dias e nem ao menos saber de que existe um lugar para onde vamos. Nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos informar as pessoas. Nós precisamos apresentar a elas o que vai acontecer quando Ele vir, quando o Senhor Jesus vir. E até que Ele venha, nós precisamos anunciar às pessoas a respeito disso. Do céu, do inferno. Nós precisamos apresentar ao Senhor Jesus. O segundo passo, então, é que nós somos abençoados para abençoar. Ser tu uma bênção, é uma ordem que foi dada para aquele homem, e é dada para mim, e é dada para você. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em frente à casa do missionário Francino Júnior, que está conosco lá no Quilombos, em Conceição da Barra, o vizinho de frente dele está ligando o rádio na maior altura. E passa a noite que, às vezes, ele tem dificuldade até para dormir em virtude disso. E se formos olhar aquele camarada, aquele homem, aquele vizinho, ele não está sendo bendito ali, não. Ele está sendo maldito aqui naquela região. Mas qual a função, papel do missionário Francino Júnior, o meu, o seu, o nosso? É agirmos de tal forma que aquela pessoa também seja abençoada por conhecer o Evangelho. E é certo que ela, conhecendo o Evangelho, havendo a conversão, aquele troço maldito ali vai parar. Aquela barulheira vai parar. Como que é o seu vizinho, né? Como que são os nossos vizinhos? Nós precisamos agir, nós precisamos apresentar a eles o Evangelho, a palavra de Deus, e assim, sendo da vontade do Senhor, vidas serão mudadas, vidas serão transformadas, e aqueles nossos vizinhos, aquelas pessoas, e pessoas sertanejos, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, Coreia do Norte, por aí vai, serão também benditos. Versículo 4 diz que então partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Dentro do desafio que nós temos, dado por Deus, de sair da nossa zona de conforto e sermos, então, abençoados para abençoar, nós precisamos partir, nós precisamos ir, nós precisamos obedecer, nós precisamos cumprir o ID determinado pelo Senhor. Pois Abraão, partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, Ló foi com ele. E, meus amados irmãos, até que ele venha, nós precisamos dar esses passos na missão. Esses passos são contínuos. Tem que sempre estar dando esses passos. Saindo sempre da zona de conforto. Sempre abençoando as pessoas, porque fomos abençoados. E o terceiro passo que nós precisamos continuar na missão de Deus é edificar para a glória de Deus. Observa o que diz o versículo de número 7. O versículo 6 diz que o povo daquela região para onde ele estava indo, os cananeus habitavam naquela terra, e os cananeus eles sacrificavam crianças. O versículo 7 diz que apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali o que? Edificou Abraão altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
Meus amados, quando então nós, a igreja do Senhor Jesus, sai da zona de conforto, quando a igreja do Senhor Jesus, que foi abençoada, também abençoa, nós precisamos também edificar para a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja cultuado. Este templo aqui foi edificado aqui com um propósito, para a glória de Deus. Para que Deus seja aqui no ajuntamento solene exaltado, cultuado, adorado. E há pessoas aqui na região de Guarás que ainda não conhecem, ou se conhece ainda não tem vindo aqui. E se não tem vindo aqui, ou se não tem ido adorar a Deus, ou se não tem adorado a Deus, também é um campo missionário. Considerado, então, que todo coração sem Cristo é um campo missionário. E que pode ser no outro lado do mundo, pode ser no sertão, pode ser com os quilombolas, pode ser do outro lado da rua que você mora, pode ser na casa vizinha sua, pode ser na cadeira em frente a que você senta na escola, pode ser na repartição ao lado da que você trabalha. Mas nesse ambiente, aonde você estiver, você precisa ali edificar para a glória de Deus. Tem duas quilombolas, que é a Rafaela e Rafaele. Elas estão plantando a igreja na escola que elas estudam. Adolescente com 17 anos. Elas estão plantando a igreja lá dentro da escola. Mas como assim? Não está construindo templo na escola. Mas já reúne um grupo com elas e elas têm compartilhado do Evangelho. E essa semana, há 2 semanas atrás, elas testemunharam que está sendo muito útil um livreto cada dia, contando a história do povo saindo do Egito de Êxodo, que quem escreveu? Pastor Fábio. E ela disse que está usando esse cada dia, está trabalhando com alguns adolescentes lá na escola, para falar sobre a opressão que o povo tinha ali, e Deus conduzindo, e Deus tratando, e Deus trazendo alento, Deus trazendo refrigério. E ela está trabalhando com essas duas, elas são gêmeas, Rafael e Rafaele. Elas estão trabalhando com um grupo na escola, tratando aqueles que estão aí com tendência suicida. Vivendo uma vida de opressão e depressão na escola. Montaram um grupo no WhatsApp chamado Jovens de Palavra. A professora de filosofia entrou no grupo. Depois ela foi num desses encontros que elas estão promovendo na escola como observadora. Depois ela começou a desfrutar da bênção das palavras que ali estava sendo ministrada por esses adolescentes. O coordenador da escola procurou Rafael e Rafaele agora, pedindo para que pessoas de outras salas também se juntem a elas. E a direção da escola procurou Rafael e Rafaele, pedindo para que elas dê atenção a outras adolescentes que também estão com tendência suicida. Elas estão edificando a igreja do Senhor Jesus ali, onde elas estão. E elas estão fazendo isso para a glória de Deus. Meus amados, o que você tem feito com a palavra que você conhece, com a boa notícia que você tem? É necessário semear, é necessário edificar, é necessário construir algo. O que você tem feito com todas as ferramentas que Deus tem te proporcionado? Quando eu fui participar dos cursos na APMT, nossa amada agência presbiteriana, um dos professores disse que a agência ela não forma missionário. E eu fiquei assim, mas eu achava que era a agência que formava.
É a igreja que forma os missionários. E uma das maiores escolas de formação de missionários é a Escola Bíblica Dominical. Então, nós temos aí, há quanto tempo que nós temos aprendido? Há quanto tempo que você conhece o Evangelho? Há quanto tempo você participa desta, que é a maior e melhor escola do mundo? Quantas ferramentas já te foi apresentado para que você edifique? E o que então estamos fazendo com essas ferramentas que Deus nos dá dia a dia, através da sua caixa de ferramentas, que é a sua palavra? Então, a palavra de Deus tem tudo aquilo que eu, que você, que nós precisamos para edificar para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. Nós precisamos, então, pegar essa caixa de ferramenta e tudo aquilo que nos foi apresentado, tirado desta ferramenta, e começar a trabalhar, e sair da nossa zona de conforto, e abençoar porque fomos abençoados, e começar a edificar a igreja do Senhor Jesus. Até quando? Até que Ele volte, até que Ele venha. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para o adorar, que é o nosso fim principal. O fim principal do homem, então, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu estou plenamente certo disso. Tem lugar que faremos isso com mais perfeição do que o céu? No céu? Tem. No céu nós vamos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E anos atrás eu me perguntava, poxa, por que quando aconteceu logo a minha conversão, quando o Senhor me converteu a Ele, por que Ele não me matou logo e levou para o céu? Pronto, poxa, eu vou desfrutar lá do bom e do melhor, eu vou ficar aqui ainda, fazendo o quê? Nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui como semente. E essa semente precisa pipocar, brotar. E essa semente precisa produzir frutos. Espalhar essa semente em todo o canto da terra. E sendo, então, assim, edificado a igreja do Senhor Jesus. É o desafio da parte de Deus para nós nessa noite, meu amado. Concluindo, então, meus amados irmãos, essa noite. Se você tem estado na zona de conforto, qual tem sido a sua zona de conforto? Você precisa sair dela. Você precisa sair da sua zona de conforto. Da sua parentela, da casa do teu pai. Quer ver que complicado foi quando fomos para o campo missionário e que não tinha a salinha de escola dominical. Eu ficava perdido. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Quem poderá nos ajudar? A religiosidade, né? Sem culto no domingo. Falei, e agora? Eu me sentia incrédulo. Porque eu estava tão acostumado, né, a templo. E o relacionamento e o culto era nas casas. Aqui nos vídeos passados, um grupo de pessoas está congregando embaixo de uma lona preta, no quilômetro de São Domingos, lá em Conceição da Barra. Essas lonas que têm material de construção. 15 pessoas aproximadamente. Marcos, vocês não vão ser surpreendidos, porque vocês aguardam também a encontrar várias pessoas no céu que nem lembram mais do rosto deles. Mas a quarta igreja presbiteriana de Colatina, ela esteve no quilombo de São Domingos, norte do Espírito Santo. Eles foram lá e plantaram a semente do Evangelho. E foram embora. E agora, né? E aí, o que vai acontecer? O que aconteceu, meus amados, é que teve ali terreno fértil. E da semente que foi plantada, caiu no coração do senhor José Carlos. E o senhor José Carlos, ele procurou uma igreja evangélica mais próxima. E encontrou em Pedro Canário
um grupo de irmãos da Assembleia de Deus congregando, e ele quis conhecer um pouco mais do que os presbiterianos foram lá na comunidade dele falar. E os presbiterianos foram muito simpáticos, distribuiu Bíblia para a comunidade inteira, literatura para a comunidade inteira, e ele queria saber mais a respeito deste povo que eles estavam falando. Como não tinha, ele não encontrou na região, esse grupo dos irmãos da Assembleia de Deus, ele encontrou com eles, e um obreiro lá, então, começou a regar a semente que a IPB plantou lá no coração do Zé Carlos. E na pesquisa de campo que fizemos, 15 pessoas têm congregado debaixo de uma lona, em frente à casa do senhor José Carlos, e quando fomos fazer a pesquisa, o presbítero Jefferson pediu para ir levar a filhinha dele no banheiro. E não tinha banheiro na casa do senhor José Carlos. Aí o José Carlos mandou levar a filha dele atrás da casa. E 15 irmãos congregando ali, sem ter o banheiro. Espírito Santo, pertinho da gente. Bem próximo da capital, 250 quilômetros. Meus amados, precisamos então sair da zona de conforto, abençoar porque somos abençoados e edificar para a glória de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Vamos falar com o Senhor. Qual tem sido a sua zona de conforto? Você precisa se dispor, em nome de Jesus, a dar esses passos. Sai da zona de conforto. Você foi abençoado e você precisa abençoar. E você precisa edificar para a glória de Deus. Você precisa tocar para a glória de Deus, cantar para a glória de Deus. Sua formação acadêmica, se você é protético, é dentista, é pediatra. Se você é pedreiro, como nós vimos aí no vídeo, pedreiros se dispondo a servir. Não importa no que você foi certificado ou diplomado, mas você precisa pegar tudo isso e edificar para a glória de Deus. Toda formação acadêmica, ou que você teve oportunidade de ter, não é simplesmente para que o seu nome fique numa parede ou numa porta e ser conhecido aonde você vive e edificar ali algo que todos te reconheçam. Mas é que as pessoas conheçam o Senhor Jesus, a qual você serve. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tem que ser para a glória de Deus, para a edificação dele. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar congregando nessa noite, junto com os meus irmãos aqui. Muito obrigado, ó Deus, podermos ter te louvado, te exaltado, cultuado ao Senhor nessa noite, Pai. Deus, louvado seja o teu nome por termos um local para congregar, aonde, ó Deus, ficamos guardados do sol, da chuva, e de maneira confortável podemos nos sentar, Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor Deus, para que nós não fiquemos na zona de conforto, Deus. Não fiquemos na zona de conforto. É necessário sairmos, ó Pai, da nossa terra, da nossa parentela. Nós somos abençoados, ó Deus, e não para ficarmos simplesmente desfrutando da bênção que é erguer a nossa voz e te adorar, mas também ir de encontro para aqueles que ainda não têm te adorado, para que eles também façam o mesmo, Pai, adorando aquele que é digno, que é merecedor de ser cultuado, de ser exaltado, deixando então, Deus, estes povos de adorar criaturas e adorando então ao Criador.
deixando então de oferecer sacrifícios de animais, muitas vezes pegando frutas, pegando alimentos a Deus e despachando como oferenda a falsos deuses. Nós precisamos levar até eles o conhecimento do Deus vivo, do Deus verdadeiro, daquele que tem boca e fala, que tem olhos de ver, que tem ouvidos de ouvem, aquele a qual deve ser cultuado, exaltado e adorado, Deus. Nós precisamos fazer isso, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, use a tua igreja aqui presente, Pai, a fazer isso cada vez mais. Já tem sido uma igreja missionária, Deus, já tem sido uma igreja que envia, que o Carlos tem sido um instrumento, assim como outros, Deus. Já tem sido uma igreja abençoadora, porque, Deus, através de pessoas convertidas, que congregam aqui, tem nos dado apoio no campo, ó Deus, indo nos abraçar, saindo dos braços dos seus familiares e da sua família, como tem sido o Carlos nessa noite, nesses dias, para abraçar aqueles que estão no campo, Pai. Muitas vezes distante de um abraço da igreja. Muitas vezes esquecido e abandonado pela igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor da seara, ao Senhor, levante aqui trabalhadores para a seara, Deus do Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa, de fato, Deus, os meus olhos têm contemplado isto. Eu tenho presenciado, Deus, as comunidades quilombolas. O Marcos tem contemplado entre os sertanejos que os campos estão brancos para a ceifa, Deus. Mas precisa de mais trabalhadores, Pai. Talvez o Senhor levantará aqui dessa igreja trabalhadores que irão lá, Deus, plantar a semente em abundância. Deus, se prover ao Senhor, levante aqui também trabalhadores que possam estar no campo em tempo integral, regando a semente do Evangelho plantada todos os dias, Pai. Tirando aí as ervas daninhas, ó Pai. Que às vezes tenta atrapalhar o desenvolvimento, ó Pai, da tua igreja nessas comunidades. Estando o obreiro no campo em tempo integral, cuidando da semente que foi plantada, regando a semente que foi plantada, Deus. Talvez o Senhor irá usar pessoas aqui para ir como um mutirão, Deus. Para capinar, ó Deus. Um mutirão para adubar, ó Deus, a semente que estão ali plantada. Cooperando com os missionários, cooperando com os obreiros em tempo integral. Mas para isso acontecer, Pai, é necessário deixarmos a zona de conforto, Deus. É necessário que não desejamos apenas ser abençoados, Pai, mas também abençoar, Deus. É necessário pegar tudo aquilo que o Senhor nos deu e a Ti pertence e edificar para a Tua honra, Deus, e edificar para a Tua glória, Pai. Porque o nosso nome não se limitou a Jordão, a Belzof, a da Silva. Nós agora somos conhecidos como cristão, Pai. Pequenos Cristo. E nós queremos, se formos conhecidos, Pai, pelas pessoas, que seja como alguém que seguiu e tem seguido o Teu exemplo, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus, a Deus. Amém, Senhor Deus. Amém.